Provação e tentação é a mesma coisa? Sim ou não? Provação e tentação vêm da mesma fonte? Quem acha que é basicamente a mesma coisa e vem da mesma fonte, dá um sinal com a mão para mim. Sem vergonha, você está na igreja para aprender. Levanta a mão para mim e me fala. Ok. Não entendeu a pergunta? Vou perguntar então. Vou até botar meu óculos aqui para ver a cara de vocês. Tentação e provação é basicamente a mesma coisa? Não. Quem está na dúvida, levanta a mão, por favor. Ok. Não é a mesma coisa? Quem acha que não é, então, levanta a mão. Ok. E aonde está a diferença? A fonte. A fonte. Então, quero que você preste atenção. E hoje, a direção, porque eu sempre falo uma coisa muito importante, que o grande problema das pessoas é parar de ser roubadas. Esse é o grande problema. Conquistar alguma coisa, atingir algum objetivo, todo mundo em algum momento vai alcançar. Mas parar de ser roubado que é o problema. E é possível uma pessoa parar de ser roubado? Totalmente. E se você entender isso, eu vou te dar. Então, para funilar a pergunta agora. A tentação, a provação vem de quem? De Deus. E a tentação? Só? Sim ou não? Não. Então vamos lá. Primeiro deixa eu voltar aqui e dizer a você, adquira o hábito, não confia na tua cabeça não, tá? Adquira o hábito, porque a palavra meditação, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Nós recebemos aqui toda a direção, você faz as suas anotações e medita depois, profundamente. Isso vai fazer a diferença nos resultados. Eu disse outro dia que provação significa ato ou efeito de provar, prova, dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grandes, que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções de um indivíduo. Situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa, gosto dessa palavra, diga comigo, capacidade de superação de um indivíduo. Sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções, cada um tem a provação que é capaz de superar. Então, provação. Nós falamos quarta-feira, antes de eu introduzir, eu quero voltar numa palavra que nós lemos nessa quarta-feira, para fazer alguns alertas importantes, mesmo sabendo que alguns vão ignorar. Mas saiba de uma coisa, tudo que você ignorar, você não tem como ignorar o resultado, que ele vai aparecer, tá? Então, é inteligente que a gente não ignore, porque tudo que você ignorar, você ignora uma direção, você ignora uma palavra, mas você não tem como ignorar o resultado. Esse é o problema. Diz assim, então Davi chegou a Rabá, removeu, diga comigo, a coroa da cabeça do rei, e ela foi colocada sobre a sua cabeça.
A coroa era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e pesava cerca de 35 quilos. Davi tomou grande quantidade de despojos da cidade. Também tornou os habitantes de Rabá seus escravos e os obrigou a trabalhar com serras, picaretas e machados de ferro. Foi assim que Davi tratou o povo de todas as cidades amonitas. Então ele e todo o exército voltaram para Jerusalém. Então vamos lá. Esse ponto eu vou fazer uma observação antes da gente entrar na questão da provação e tentação. Se eu pegar esse texto e eu unir com o próximo texto, que nós vamos ler, que não me dá lá a sequência, Samuel. Se eu pegar aqui esse texto e unir com o próximo texto, projeta para eles. 2 Samuel, diga comigo, 11. Diga comigo, 2 Samuel 11. Do 2 Samuel, do 1 ao 10, você vai ver vitórias, 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 uma atrás da outra. Quando chegar no 11, você vai ver a tragédia. Você vai ver a destruição. Davi nunca foi derrotado por inimigos. Ele foi derrotado, como nós falamos quarta-feira, pelas suas distrações. Em momentos de bênçãos, em momentos de vitórias, que ele foi derrotado, atraiu a destruição para a sua vida. Quando Davi pegou essa coroa e colocou na sua cabeça, esse rei era um rei amonita. O que significa ser um rei amonita? Os amonitas eram descendentes, eu prefiro evitar às vezes dar detalhe, que eu não quero causar confusão na cabeça de vocês, é como se vocês soubessem da história e nem todo mundo sabe da história. Mas quando Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra e foi parar nas montanhas, suas filhas, com medo de a geração cessar ali, suas filhas já envolvidas pelo espírito de Sodoma e Gomorra, embriagaram o pai e tiveram uma relação incestuosa com o pai, ou seja, tiveram relações sexuais com o pai. Dessa relação nasceu os amonitas, um povo pagão, um povo debaixo de uma carga de maldição muito grande, inimigos do povo de Deus, e que adoravam um Deus chamado Moloque, um Deus que recebia, presta atenção que eu estou te contando, não estou te contando historinha aqui não, tá? E eu vou te fazer um alerta assim duríssimo hoje. Ele recebia como sacrifício crianças, era uma das formas de adoração, era que fosse oferecido crianças em sacrifício a ele. A outra era promiscuidade sexual, cultos sexuais, em forma de adoração a ele. Quando Davi pegou aquela coroa e colocou sobre a sua cabeça, ele pegou uma influência. Aquela influência veio sobre a vida dele. Ali começou os problemas. Ali começou, porque as duas situações, duas leituras que eu estou fazendo com você, elas aconteceram simultaneamente. Olha, diga comigo, colocou a coroa na sua cabeça. Ou seja, ele pegou a coroa de alguém e colocou na sua cabeça. O que significa isso? Antes da gente colocar qualquer coisa na nossa cabeça, agora eu estou falando dentro, você tem que saber a fonte. Você tem que saber quem é.
a quem serve, a quem adora. Você tem que saber que tipo de influência há ali. É o que acontece hoje, por exemplo, através das redes sociais. Redes sociais significa rede de relacionamentos. Ok? Sim ou não? Rede de relacionamentos. Aí a pessoa, ela encontra alguém nas redes sociais que supostamente ela acredita que essa pessoa é uma pessoa super inteligente. É uma pessoa que tem uma cabeça. Eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu preciso saber qual é a influência, sobre a influência de quem essa pessoa está. Porque, como disse, em algum momento construir alguma coisa, todo mundo constrói. Mas eu quero ver estabelecer. Eu quero ver uma vida bem estabelecida. Eu quero ver uma vida bem construída. E não uma vida bem construída momentaneamente, mas uma vida bem construída, estabelecida. Quando você permite que os seus filhos acompanhem alguém nas redes sociais, você está colocando na sua cabeça, na cabeça dele, a influência que está sobre aquela pessoa. E aquela influência, ela vai dominar. Você vê que aquele Deus era um Deus da imoralidade, que tinha prazer na imoralidade. E Davi, no momento de distração, colocou aquela coroa na sua cabeça e ele pegou uma influência. 2 Samuel 11:1 diz assim, diga comigo: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas em Rabá, tudo junto. Diga comigo, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Quando os reis iam para a guerra, ele deveria ter ido para a guerra, não foi para a guerra porque estava distraído. Ele não foi para a guerra, certo? Mas a guerra veio até ele, e a pior de todas as guerras. Uma tarde, Davi, diga comigo, levantou-se da cama e foi, o que está escrito? Passear pelo terraço do palácio. Do terraço, diga comigo, viu uma mulher, vamos lá gente, uma mulher muito bonita, tomando banho, certo? Agora eu vou te ensinar, se você quiser realmente, nunca mais cair numa tentação. Nunca mais. Porque a tentação, provação, é para promoção. Você precisa discernir as duas coisas. Toda provação é para promoção. Toda. E toda que você passar aprovado, você será promovido. Certo? Amém? Você tem que fazer a pergunta, o que está acontecendo comigo aqui? Eu estou sendo provado ou estou sendo tentado? Se eu chego à conclusão que eu estou sendo tentado, eu preciso discernir qual é a fonte da tentação. Mas bispo, a fonte da tentação é o tentador. Nem sempre. Nem sempre. Vou fazer um paralelo lá e cá, tá? Vamos para Tiago. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança, diga comigo, a provação. Porque depois de ter sido aprovado, diga comigo, receberá a coroa da vida. Essa coroa da vida não está se referindo à glória. Essa coroa da vida está se referindo à plenitude e abundância agora. A coroa da vida é a plenitude e abundância agora.
Davi não colocou a coroa de um Deus pagão, de um rei pagão na sua cabeça. Deus coloca a coroa da vida em nossa cabeça. É uma coroa de honra, é uma coroa para uma vida, para reinar, como a Bíblia diz, reinar em vida, mas uma vida plena, uma vida abundante. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga comigo, sou tentado por Deus. Diga comigo, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Diga, e Ele mesmo não tenta ninguém. Opa, então peraí. Se Deus não tenta, por quem eu estou sendo tentado? Deus não tenta ninguém. Deus prova. Está lá, Gênesis 22. Provou o Senhor Abraão, pôs Abraão à prova. Está lá, Deuteronômio 8:2. E te lembrarás o caminho pelo qual o Senhor te guiou nesse deserto esses 40 anos para te tentar, para saber o que estava no seu coração, para provar e saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. É uma provação, antes de entrar na terra prometida. Ao contrário, agora é o ponto central. Agora é o ponto central. Gente, deixa eu falar uma coisa para você quando você levanta no meio do culto para fazer, a não ser que você esteja em extremo. Você veio passear na igreja. Ok? Você veio passear na igreja. Porque você está pouco se importando para a palavra. E aí, se você está pouco se importando para a palavra, nada vai acontecer na tua vida. Tem lugar melhor para passear. Não estou falando de casos extremos, não. Estou falando de péssimos hábitos. A gente bebe água antes, a gente vai no banheiro antes, porque começou um culto, a gente só tem um foco. Tem gente que diz assim, eu não entendi nada que Deus falou, mas não vai entender. Trouxe o corpo para a igreja. Não quer mudança de vida. Se tem uma coisa que me incomoda, então não vem para a igreja. Não vem. Se não tem interesse. É como quando você fecha uma palavra. Você vai fechar, que é o momento da pessoa falar com Deus, ela levanta para ir no banheiro. Você está achando que Deus é uma imagem, um pedaço de pau, que não pensa, não se ira, não sente ciúmes, não se sente ignorado? Esse é o problema. Tem gente que fala que crê em Deus, mas age como se Deus fosse um pedaço de pau, uma idolatria. Vira as costas para Ele quando Ele está falando, ignora a voz dEle quando está falando. Então, por favor, eu faço essa advertência para o bem, tá? Para o bem. É igual a gente tem que ensinar filho. Filho na igreja tem que ter reverência, filho na igreja tem que ter temor, filho na igreja tem que respeitar, tem que ter temor, porque quando o culto começou, você só tem um objetivo: ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a você. O que sai daqui pode transformar a tua vida. Mas se você vem aqui em corpo, e você está pouco se importando, querido, espera a água bater na bunda. Aí você vai dar o devido valor na palavra. Com seriedade. Começou o culto, não olha para lado nenhum, não conversa com ninguém. Preste atenção. Bispo, o senhor está pegando pesado. Não. Se você não tem temor e não leva as coisas de Deus a sério, eu tenho. E eu não vou ser conivente. Tanto é, quando eu vejo foco ali, eu mando dispersar.
Sabe o que acontece nas igrejas evangélicas? O povo vai para a porta da igreja para bater papo na porta da igreja, fazer fuxiquinho. Você sabe quando eu vou admitir isso aqui? Nunca. Nunca. A pessoa fica na igreja e quiser, então vai para casa. Porque senão vai ficar igual o paralítico que ia todo dia na porta do templo para pedir esmola. Ele tinha fé para ir no templo, mas ficava lá, paralítico, a vida não andava, dependendo de esmola dos outros. E ninguém quer essa condição. E tem paralíticos espirituais e tem mendigos espirituais. Então, por gentileza, assim, falo com amor, temor e reverência. Total temor e reverência. Isso vai fazer bem para você. Quando a gente leva as coisas de Deus a sério, Deus nos leva a sério. Quando a gente brinca com as coisas de Deus, ignora o que Deus fala, Deus vai ignorar todas as suas orações, todos os seus desejos, porque com a mesma medida que você mede, você será medido. Vamos voltar aqui o raciocínio. Chega, vai beber água, vai no banheiro, faz tudo que tem que fazer antes, quando começou aqui. O diabo não vai te roubar em parte nenhuma da palavra. Parte nenhuma. Que algo que você perdeu vai te fazer falta. Pode ter certeza, vai te fazer falta. Mesmo como pastor, hoje eu atendi um bispo, tá? Hoje eu atendi um bispo que não é do meu ministério. Ele disse assim: eu fiz teologia em tal lugar, curso de missiologia em tal lugar, fui missionário da Jocum, fui missionário no Chile, fui missionário na Argentina, morei nos Estados Unidos, passei por 4 países diferentes, ensinando missiologia. Ele disse: mas eu estou impactado, encantado com o trabalho de vocês. Eu nunca vi por onde eu passei. E aqui não tem curso de missiologia, não tem seminário, não tem nada, tem espírito. É isso que eu quero dizer a você. O que muda a vida de uma pessoa é espírito. É o espírito regendo a vida dele, dirigindo a vida dele, conduzindo a vida dele e você transformando isso em obras. Atitudes. As pessoas mais bem-sucedidas não são os ouvintes, são as pessoas que têm a capacidade de ouvir e transformar em atitude aquilo que está ouvindo. Volta o versículo anterior, deixa eu voltar o raciocínio aqui. Ninguém a ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, diga comigo, e Ele mesmo não tenta ninguém. O diabo é o tentador? É. E a única fonte de tentação? Não. Ao contrário, diga comigo, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Se eu mudar essa tradução, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Pelo seu próprio mau desejo. Eu vou nesse ponto de Davi. Davi foi tentado nessa ocasião pelo diabo? Não. O que ele deveria ter feito? Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Primeiro ponto. Diga comigo, meus olhos são porta de entrada. O que você tem que fazer? Quando você olha, já repreende e combate. Se existe um mau desejo, você tem que interromper com os olhos já.
Olha o que ele fez. Ele olhou, certo? Diga comigo, e mandou alguém procurar saber quem era. Não devia ter dado espaço. Ok? Mas deu. Já quis saber quem era. Disseram-lhe, diga comigo, é Betseba, filha de Eliã, diga comigo, mulher de Urias. Sabia quem era. Sabia quem era, certo? Interrompe aqui. Interrompe aqui. Por que, bispo? Porque, vem cá, se o mau desejo, eu sou tentado pelo mau desejo, eu já tenho que cortar o mal ali. Porque o que o diabo vai fazer? Ele vai pegar esse mau desejo, ele vai transformar esse desejo em pecado. E quando ele transforma esse desejo em pecado, vem as consequências do pecado. Davi mandou, diga comigo, Davi mandou que a trouxessem. Vai ficar ruim. Ele não está fugindo do mal. Ele está buscando o mal. Se eu fizesse essa pergunta para você, qual era o seu ponto fraco quando você estava lá fora, ou é o seu ponto fraco até hoje? Esse ponto fraco tem que se transformar no ponto mais forte. A sua fraqueza tem que ser o ponto mais forte, que você se imuniza. Porque aí o diabo não te pega mais. Davi nunca perdeu uma guerra. Contra inimigos nunca perdeu um, mas ele trouxe a maior guerra para a casa dele. A maior destruição para a casa dele. Porque quando ele mandou que trouxesse, diga comigo, ele se deitou com ela. E havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. A desgraça estava feita. O que tinha que ser feito? Primeiro ponto, tinha que ter interrompido nos olhos. Não quero ter informação. Porque a informação, você já está dando um passo a mais na direção do erro. Já teve a informação, agora mandou buscar. Mandou buscar a tentação. Por quem que Davi estava sendo tentado? Pelo diabo? Pelo diabo? Pelo mal? Pela sua cobiça, pelo seu mau desejo. Esse mau desejo, não vencido, não dominado, foi a maior tragédia da vida dele. Foi a maior destruição para a casa dele. Porque ele, para ocultar esse pecado, ele criou a situação para matar o marido da mulher, mandou o marido da mulher para a guerra no campo de frente, ali na linha de frente, com a intenção que realmente ele fosse morto. E ele foi morto. Mas o Senhor disse, você matou Urias pela espada dos amonitas. Por causa disso, a morte, a tragédia viria para a casa dele. Então o que aconteceu? Aquele pecado não vencido, que parece só uma coisa simples, mas ele não venceu a sua carne e se relacionou com a sua mulher. É mais do que isso. Ele trouxe aquele espírito para a sua casa. Ele trouxe aquele espírito para a sua família.
Ele trouxe a promiscuidade. Um filho violentou a irmã. O outro filho matou o irmão. Um filho, para envergonhar o pai, se deitou com as mulheres do pai. Olha que desgraça, olha que tragédia que ele trouxe. Por não vencer aquele mau desejo. Agora, olha como começa 1 Crônicas 21. Diga comigo: Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Quem se levantou e quem incitou Davi? Satanás. Agora ele foi tentado pelo diabo. A primeira, ele foi tentado pelo mau desejo, pela sua cobiça. A segunda, ele foi tentado e incitado pelo diabo. Ele estava distraído, porque são as distrações. Das distrações vem a destruição. E ele fez o que Deus reprova. E ele fazendo o que Deus reprova, ele trouxe a destruição para a vida. Trouxe para o povo uma praga. Trouxe a destruição para o povo, justamente porque estava completamente distraído. Quem está entendendo, por favor? Diga comigo: provação é para promoção. Quando você vence uma promoção, quando você vence uma provação, você vai ser promovido. Tentação vai ser a destruição. A tentação é do diabo. Ele caiu na tentação. Ele trouxe destruição. Por quê? Porque a Bíblia diz: olhai e vigiai sem cessar. Eu vou voltar lá novamente. Volta, Tiago. Ao contrário, primeira coisa que eu quero que fique registrado na sua cabeça: quando você passa por uma provação e é aprovado, você vai receber a coroa da vida. Que nós estamos falando de plenitude. Nós estamos falando de abundância. Será que vale a pena? Que coroa você quer carregar na sua cabeça? A coroa de Moloque? Ou a coroa que Deus tem para você, que é a coroa da vida? Tudo isso tem um preço, gente. Se você prestou atenção no que eu falei, cuidado com o que você coloca na sua cabeça e de onde vem a fonte. Porque não é simplesmente, eu estou pegando a glória dessa pessoa. Não, você está pegando a glória e a maldição dela. A glória e a influência que tem. E depois vem a consequência. Por isso que a gente tem que saber de que fonte bebe. Qual é a fonte? O que eu estou colocando aqui? O que eu estou deixando entrar? Porque o que eu estou colocando aqui não é só a glória dela. Eu estou pegando a influência dela. Ali naquele momento ele trouxe para a sua vida aquela influência. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria... Muda a tradução, por favor. Cada um, porém, é tentado pelo próprio... O que está escrito? Mal. Todo mau desejo tem que ser trabalhado. Ele tem que ser trabalhado. Porque eu vou dizer uma coisa. Quem já passou por outras igrejas aqui? Talvez tenha igreja que você passou que você aprendeu uma desgraça no meio evangélico que diz assim, primeiro, tudo é o diabo, estou te provando que não é. Segundo, muitos de vocês aprenderam assim, essa frase que é outra diabólica. Você tem que deixar manifestar.
Você tem que deixar manifestar, porque se não manifestar, você tem que deixar manifestar, você tem que vencer. Tem gente que se esconde atrás disso para justificar, porque não vence o pecado, porque não vence suas fraquezas, porque não vence na vida. Então é mais fácil eu falar assim: o diabo não deixa eu vencer, o diabo fica colocando uma tentação para mim. Uai, mas ele vai, esse é o papel dele. Você já aprendeu que ele é chamado de o tentador. Armar tentação, ele vai armar. Agora, se você vai cair, é outra história. Essa é a realidade. Ele não vai mudar. Ele não se converteu e não vai se converter. Ele já sabe que ele já está condenado. E ele vai arrastar o maior número que ele puder. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, diga, sendo por este arrastado e seduzido. Seduzido pelo quê? Pelo mau desejo. Então a cobiça, ou o mau desejo, depois de ter concebido, diga comigo, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Primeiro a morte espiritual. Depois a morte vem assim: morte espiritual, morte financeira, morte no casamento, morte e vai emocional e vai virando morte, só morte. Não há vida. Não há vida. Diga comigo, não se enganem, meus amados irmãos. Não se engane. Toda boa dádiva, ou tudo que é de bom, e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Diga comigo, do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não muda nunca. Ele não muda. O Senhor é Pai das luzes, Ele só traz luz. Trevas não tem nada a ver com Ele. Não tem absolutamente nada a ver com Ele. Aonde nós precisamos chegar? Você vai ser tentado, incitado, realmente. O diabo vai colocar tentações, e tem coisas que você tem que vencer o mau desejo, porque o pecado é concebido pelo mau desejo, é tentado pelo mau desejo, é tentado pela cobiça. O primeiro pecado de Davi foi a cobiça. O primeiro erro dele foi a cobiça, porque ele quis a coroa do rei e colocou a coroa na cabeça. O segundo, também está a cobiça de cobiçar a mulher alheia. E o terceiro, a cobiça, o orgulho de saber o tamanho do seu exército, o tamanho do seu povo. E foi fazer o censo que não lhe era permitido fazer o censo. Tudo em cima de cobiça. Um foi pelo mau desejo, o outro, realmente, o diabo criando uma situação para pegá-lo. E ele caiu. Diga comigo, porque estava distraído. Então olha aqui para mim, deixa eu fazer uma colocação para você. Você talvez está passando por alguma coisa nesse momento. Você sabe distinguir se é provação ou tentação? Muitos de vocês estão passando por um momento que você tem que saber discernir. Se você está sendo provado, e se você está sendo provado, eu preciso agora agir de forma que eu seja aprovado. Agora, se eu estou sendo tentado, e está fácil de você saber, tudo que for voltado para o erro e o pecado é tentação. Provém do mal, ou do mau desejo, ou da cobiça. E eu preciso discernir isso. Como eu comecei o sermão, eu disse que o problema não é conquistar, é parar de ser. É parar de ser? Acabou. Quero uma vida em ascensão. Não dou 2 passos para frente, 3 para trás. Um ano bem, o outro mal. Alguns meses bem, o outro destruído.
E tudo, se a gente fechar, se resume, a responsabilidade realmente é nossa. Se você entender, a Bíblia manda você estar alerta e diz assim: não deis lugar ao diabo. Eu preciso saber. O que você está passando? É tentação? Foge. Repreende. Combate. Mau desejo? Tem que tratar ele. Como é que eu trato o mau desejo? Eu disse o seguinte, hoje eu falava assim pela manhã. Quando uma pessoa, ele tem o vírus do HIV, o vírus está ali dentro. Como se trata o vírus do HIV? Com o... Tem que tomar o coquetel. O coquetel neutraliza a ação do vírus. Certo? Nós temos aqui o vírus do pecado. Só tem uma forma de neutralizá-lo. Com o coquetel da palavra diário. É a única maneira. Com o coquetel da palavra diária. É a única forma. Senão ele cresce. Senão ele te domina. E é muito fácil. Às vezes a gente fala assim, ele cresce. Ah, a mim não domina. Claro que domina. Não tem bom. Não tem forte. Não tem grande. É só você dar trégua. É a pergunta que eu te fiz. É igual, eu estava lembrando hoje de um caso que a gente acompanhou. Tem trabalhos nas clínicas de recuperação. E um dos trabalhos, o senhor tinha um seríssimo problema com o alcoolismo. Ele era alcoólatra, dependente. Totalmente dependente. Aí ele passa pelo tratamento. E aí acha que está bom. E sai. E resolve bater papo com os amigos no bar. Estava fugindo do problema ou estava buscando o problema? Estava buscando. Foi só um pretexto. Simplesmente um pretexto. Porque deveria fugir dali. Deveria fugir daquele ambiente. Então, é como eu disse, qual era o seu ponto fraco? Você não quer cair mais nele? Fuja. Ore, repreenda. Doses da palavra. Doses. Você vai neutralizando. Dose da palavra. Você vai anulando. Você vai neutralizando isso. Já não tem mais esse poder sobre você. Não vai te dominar. E aí o diabo que achava que ia destruir a tua vida mais uma vez, não encontra oportunidade. É como a palavra de Ezequiel 22:30. Procurei um homem que estivesse na brecha diante de mim. Para que não destruísse. Mas não encontrei. Tem que ter um homem na brecha. O quanto vale uma vida vitoriosa? Uma vida de paz? Quanto vale isso? Que preço que eu tenho que pagar? Eu quero isso. Então, se eu quero, vou fazer o que é necessário. O que eu estou te ensinando hoje aqui? Eu estou te ensinando uma coisa importante. Hoje, quando eu perguntei pela manhã, a grande maioria na transmissão não sabia a diferença de tentação e provação. E a grande maioria acreditava que a única fonte de tentação era o diabo. E se esqueceram que a Bíblia deixa claro que o mau desejo é uma fonte de tentação. Tem nada a ver com o diabo. Tem gente sendo vencido pelo mau desejo que não está sendo tratado. A gente está aí, ó. Só tem uma maneira de se anular. Coquetelzão para dentro. Doses diárias. Você vai anulando, você vai neutralizando.
O que para uns se torna não, você está imunizado. Você está totalmente imunizado. Já não tem efeito na sua vida. Amém? Você sabe orar, você sabe repreender. Você sabe combater. Você sabe anular. Porque tem gente que ignora isso, mas é isso que eu estou dizendo a você. Davi não perdeu uma guerra contra adversários. Mas ele perdeu para o pecado e trouxe a destruição para a casa dele. Ele trouxe a pior de todas as guerras para a casa dele. Porque na distração foi vencido pelo mau desejo, e na segunda situação foi vencido pelo próprio Satanás, que incitou e ele caiu. Fique em pé, por favor. Que coroa eu quero na minha cabeça? Qual a coroa você quer? Que coroa você quer pôr? Coroa da vida, dessa vida gloriosa, dessa vida vitoriosa, dessa vida abençoada. Você está sendo tentado ou você está sendo provado? Provou Deus Abraão. Naquela prova, o Senhor disse: por causa dessa atitude eu vou te abençoar grandissimamente. Deus, antes de colocar o povo na terra prometida, queria saber o que estava no coração, então pôs a prova. Então colocou a prova. Aqueles que passaram a entrar na terra prometida. Quando você está sendo provado por Deus, o pecado não está envolvido nessa prova. O erro não está envolvido nessa prova. O erro não está envolvido. Tentação é do diabo e para o erro. Mas cuidado com o mau desejo. Aquele mau desejo que está aí não foi tratado. Ele quer te seduzir, te atrair. Ele quer, se realmente você não quer cair, então a gente já sabe qual é o passo. Os olhos são porta de entrada, os ouvidos são porta de entrada. Então a gente já bloqueia. Olhei, opa, está repreendido. Não tem essa, quero saber. Eu quero informações. Tem que querer informações. Eu não vou dar essa margem. Eu já começo a combater. Eu repreendo esse pensamento, eu repreendo esse sentimento, eu repreendo, não vou dar lugar. Porque o que o diabo quer aqui, o pecado seja concebido. Porque o pecado sendo concebido vai gerar a morte. E a morte, quando o pecado é concebido, deu lugar para que aquele que rouba, mata e destrói entra. E eu não vou dar essa margem. Não vou deixar entrar. Porque é o que eu disse, chega, não vou ser mais roubado. Eu já fui roubado demais.
não serei mais roubado. Roubado de que forma? Roubado na paz, roubado na alegria, roubado na saúde, roubado no casamento, roubado no financeiro. Chega, não vou ser mais roubado. Então o diabo não tem mais vez nisso. Não me pega mais. Cuidado com a cobiça, cuidado com o ego, cuidado com o mau desejo. Se você percebe, espera aí, Deus está me provando. O que eu preciso fazer para ser aprovado? Espírito Santo, me ajuda a ter as atitudes certas para poder de superação. Superação, para superar e ser aprovado. Mas espera aí, opa, hoje eu entendi e aprendi que eu estou sendo tentado. Tentador não tem poder na minha vida. O que Jesus falou para Satanás? Vai-te, Satanás, na tentação do deserto. Vai, eu te repreendo. Venceu sua tentação e foi servido pelos anjos. Quando você vence, você é servido por Deus. Você é servido pelos anjos. Está entendendo? Eu não vou me colocar, quando Davi olhou para aquela mulher e se sentiu atraído por aquela mulher e quis saber e mandou chamar, ele se colocou num estado de vulnerabilidade. Ele já se tornou um cara vulnerável. Ele já se expôs. Claro que vai dar errado. Ele já se colocou naquela posição. Está entendendo o que eu estou tentando dizer ou não? Sim ou não? Se a arma é arapuca, eu não vou pisar nela, querido. Eu não vou pisar nela. Se armou a arapuca, mas eu não entro. Não morro dessa isca. A mesma coisa, semana passada quem estava comigo, eu falei sobre isso. Procurei alguém que se colocasse na brecha diante de mim. Não encontrei. Para que eu disse, toda família precisa de alguém que se coloca na brecha. Pelo menos um, tem que começar. Toda casa, todo grupo, toda organização, tem que ter pelo menos um que se coloca na brecha. Aquele que está em estado de alerta. Aquele que se coloca diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou na brecha. Está atento, está repreendendo, está combatendo, está expulsando. Foi dado poder a nós. E eu quero a coroa da vida. Eu quero a coroa da vida. A gente tem que estar, o espiritual rege o físico e o material. O espiritual. Por isso, Salmo 16, versículo 3. Os fiéis são os verdadeiros heróis. Quem são os heróis? Homens e mulheres especiais, com capacidades especiais. Está lá no Salmo. Com poder acima do normal. Esses são. E eu me cercarei da companhia dos fiéis. Se você quer ser um herói, você tem que andar com um herói. Quem são os heróis? São aqueles que o Senhor chama de mais que vencedores, que vence a eles, vence a carne, vence as suas cobiças, vence o diabo, vence as tentações, vence o mundo espiritual, vence o mundo físico, vence todas. Por isso que a Bíblia diz, os verdadeiros heróis são os fiéis. Está lá. Está vencendo sempre. Vence em todos os níveis. Esses são os verdadeiros fiéis.
os verdadeiros heróis. Queira, se cerque deles, se modele neles, seja uma pessoa de visão espiritual. Nós vamos orar agora, já dei a direção para você. A partir do momento que eu tive entendimento do mundo espiritual, eu não aceitei mais um retrocesso na minha vida. E ser roubado em absolutamente em nenhuma área. Porque não tem porquê. Bispo não enfrenta guerras? Claro que nós enfrentamos. Mas não tem sentido eu perder. Vou perder para o diabo? Agora, servindo ao Todo-Poderoso, eu vou perder para o diabo? Tendo condições, tendo a palavra da vida, eu vou perder para o diabo? Sendo que o Senhor me deu poder e autoridade, eu vou perder para o diabo? Nem para ele, nem para mim, nem para as minhas vontades, nem para as minhas cobiças, nem para nada. Chega. Não tem sentido. E isso aqui é um chacoalho para nós. Isso é um chacoalho. Porque, às vezes, eu escuto muito isso. O diabo, esse desgraçado, está me tentando. Não, você está sendo tentado pelo esse mau desejo, essa cobiça que está aí dentro, que não foi tratada. Põe isso para fora da tua vida, elimina isso de uma vez por todas. Pega para tratar. E acabou, não tem mais retrocesso. Faz daquele que foi o seu ponto fraco o teu ponto mais forte. Não te pega mais. Não tem mais poder sobre a tua vida. Ah, esse era meu ponto fraco, agora acabou. Não é mais. Pode fazer do jeito que quiser, querido. Isso aí não tem mais relevância para mim. Não tem mais poder sobre mim. Já estou imunizado, fortalecido. Quer tentar outra área, o problema é teu. Essa aqui você vai cansar. Porque essa já não tem vez mais. Está entendendo ou não? Acabou, não tem mais como te roubar. Não tem mais como te pegar. Ó, coroa da vida, querido. Coroa da vida. Essa vida gloriosa, para reinar em vida. Para reinar. Para viver uma vida gloriosa, uma vida acima do natural. A vida acima do natural é a vida do sobrenatural. Tudo na tua vida é fora do normal. Ô bispo, isso é possível? Claro que é. Olha para a vida de algumas pessoas, você vai ver que o resultado é fora do normal. Tem um padrão aí, na vida dela é fora do normal. Em tudo. Família, casamento, financeiro, é tudo fora do normal. Está acima do natural. E é isso que você tem que ambicionar. É isso que você tem que desejar. Com seus olhos fechados, por gentileza, e com toda a tua fé. Espera aí, se eu estou sendo provado, eu vou ser aprovado. Porque eu quero reinar. Eu quero essa coroa da vida. Dessa vida plena, dessa vida abundante, dessa vida vitoriosa. Eu quero. Se eu estou sendo provado, eu vou ser aprovado. Agora, se o diabo está me tentando, se é o diabo, se você chega à conclusão, é uma tentação, não tem mais poder sobre a minha vida, não me domina mais. Diabo, você perdeu, porque não tem mais poder, isso não me domina mais. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda a tentação, eu repreendo toda a influência, eu repreendo todo o mal que vem para me desestabilizar, vem para roubar a minha paz, vem para poder fazer com que eu caia
naquilo que eu não posso cair. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, com toda a tua fé. Digo: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o sangue de Jesus tem poder sobre os meus pensamentos, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu sistema nervoso, o meu sistema emocional. Me dê discernimento, Senhor, me dê visão, me dê clareza, eu quero clareza. Clarifica, meu Pai, a tua palavra dentro de mim. Me dê, Senhor, me dê entendimento, me dê visão, me dê revelação, me dê sabedoria, me dê, Senhor, porque chega, eu não aceito mais ser roubado, eu não aceito mais ser roubado, servindo a um Deus tão grande, um Deus poderoso, um Deus glorioso. Eu não aceito mais ser roubado, eu não aceito mais perder, eu não aceito que o diabo roube a minha paz, roube a minha alegria, toque no meu casamento, toque no meu financeiro. Eu não aceito mais perder a paz, eu não aceito mais perder a alegria, eu não aceito perder mais nada. Em nome do Senhor Jesus, eu ore com fé, ore e diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o sangue de Jesus tem poder sobre o meu coração. Esse mau desejo que tenta me dominar, essa cobiça que tenta me dominar, está neutralizada em nome do Senhor Jesus, está neutralizada, não tem poder sobre mim, não tem. Se você sabe de um mau desejo, amarra ele e repreende. Não diga que esse mau desejo não tem mais poder sobre a tua vida, não te domina mais. Esse mau desejo, esse pensamento, esse sentimento, essa cobiça, diga: não tem mais poder sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o meu coração, o sangue de Jesus tem poder sobre os meus olhos, os meus ouvidos, o sangue de Jesus tem poder, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, passa do teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés dessa pessoa. Passa do teu sangue sobre a mente, passa do teu sangue sobre os ouvidos, passa do teu sangue sobre os olhos, passa do teu sangue sobre o coração dela, em nome do Senhor Jesus. Senhor, faça uma faxina, imuniza que não tenha mais, o diabo não tenha mais, meu Senhor, vitórias, o diabo não tenha mais poder sobre, meu Pai, sentimentos, pensamentos, em nome do Senhor Jesus. Se ela tinha um ponto fraco, em nome do Senhor Jesus, que esse ponto fraco seja neutralizado, totalmente neutralizado, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda tentação, Senhor, o Senhor disse: livra-nos do mal, Senhor, livra ela dessa tentação, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo a tentação, pensamentos, sentimentos, setas, em nome de Jesus, que saia, em nome do Senhor Jesus. Sai da vida, sai da casa, sai do casamento, sai em nome do Senhor Jesus, sai do sistema nervoso, do sistema emocional, sai em nome do Senhor Jesus, sai da mente, sai do coração, em nome de Jesus. Senhor, cobre ela com teu sangue, Senhor, cobre com teu sangue. É uma decisão que você toma aqui agora. Toda provação, a Bíblia diz que Deus não permite nada além do que a gente possa suportar. Então, se Ele permite, é porque sabe que você pode passar. Porque após essa provação vai vir a tua promoção. Vai vir a tua promoção. Então passa. Só pergunta assim, o que eu tenho que fazer? Que eu quero passar aprovado. Eu não vou ser reprovado. Eu quero passar com excelência. Talvez está aí a tua terra prometida diante de você. A terra da promessa. Sabe o que é a terra da promessa? A vida da promessa. A vida abençoada que Deus te prometeu. Agora, se você identifica uma tentação, combate, repreende, toma decisão. O diabo não me pega mais nisso. E mais,
esse mau desejo, essa cobiça vai ser tratada. Eu vou anular. O passo a passo de Davi foi simples. Olhou, quis saber, mandou buscar. Jamais poderia ter chegado aí. A gente já anula antes. Olhos são porta de entrada. Ouvidos são porta de entrada. Já anula ali. Entrou pelo ouvido algo que não deveria. E você já sabe que uma tentação combate. Já repreenda. Intercepta ali. Cuidado, porque não pode, nada pode descer para o coração, porque se desce para o coração, concebe o pecado. E se concebe o pecado, gera a morte. E gerou a morte. É roubo, é morte e destruição. Que o Espírito de Deus te dê clareza. Que o Espírito de Deus te dê um alto nível de discernimento. Um alto nível. Para você discernir. Um alto nível. Eu quero a coroa da vida. Sabe por quê? Eu quero reinar em vida. Eu quero essa vida plena. Eu quero essa vida abundante para mim e para os meus. Quero para mim e para minha casa. Para minha descendência. Porque tudo que as guerras que nós vencemos hoje, nossos filhos não terão que travá-las amanhã. Sabia disso? As guerras que nós vencemos hoje, os nossos filhos não terão que travá-las. Eles vão vencer, eles vão ter outras. Mas não aqueles inimigos que nós já vencemos. E inimigo é o seguinte, eu não estou falando da gente viver sem problema não. Que seja novos. Quando você derrota um inimigo, você derrotou, não tem como ele voltar. Está resolvido aquilo lá. Está resolvido. Você vai enfrentar outros, porque aquele lá já está morto. Aquele lá já foi resolvido, exterminado. Por isso que vale a pena a gente travar as nossas guerras e vencer. Porque aqueles que você vence, seus filhos não vão ter que lutar com eles. Aqueles que a gente não vence, amanhã eles estão tentando pegar os nossos. Por isso que tem que ser vencidos. Coloca na sua cabeça a coroa da vida. Não é a coroa de Moloque. É a coroa que Deus tem para você. A coroa para reinar em vida. A coroa que vai trazer a plenitude e a abundância. Para aí um pouquinho com seus olhos fechados. Eu quero que você faça uma oração específica. Peça a Deus para que Ele te dê um alto nível de sabedoria e discernimento. Discernimento para você enxergar, para você fazer as escolhas certas, para você discernir quando o diabo está tentando agir, está tentando te roubar. E qual a ferramenta você vai usar? Que atitude você terá? Peça a Ele.
Eu quero viver, Senhor, as tuas promessas, a tua palavra. Eu quero viver, Senhor. Eu quero essa coroa na minha cabeça. Eu quero essa coroa, a coroa que vem do Senhor. Que Deus te clarifique a palavra. Que Ele dê clareza a você. Que Ele te dê revelações. Revelações importantíssimas, lindas, poderosas. E acima de tudo, que Ele te dê força e poder para você vencer. Vencer no mundo espiritual, vencer no mundo físico, vencer no mundo material. Que Ele seja a tua força. Dê a ela, Senhor. Dê a ela. Abra a mente dela. Dê discernimento, dê entendimento, dê revelação, dê sabedoria. Dê, Senhor. Talvez hoje ela não enxerga muitas coisas, assim como um dia nós não enxergamos, mas o Senhor clareou tudo na nossa mente. O Senhor nos deu visão. Dê a ela, Senhor, e enche ela de força. Enche ela de força. Enche ela de força. Em nome do Senhor Jesus. Receba essa força. Receba essa unção. Receba esse poder. Diga isso a Ele. A minha fortaleza. Deus meu. em quem confio. Você pode, porque Ele é a tua força. És a minha força. Tu és. Tu és o meu refúgio. Diga, a minha fortaleza. Minha fortaleza. Deus meu. Deus meu em quem confio. Mais uma vez, diga. Tu és a minha força. Tu és o meu refúgio. A minha fortaleza. Deus meu em quem confio. E o meu prazer é te adorar. Levante as suas mãos, por favor. Que Deus te dê força. Que Deus te dê sabedoria, discernimento, um alto nível de discernimento, um alto nível de sabedoria. Que Deus fortaleça o teu emocional, a tua fé. Que Deus te fortaleça. Que o que eram os seus pontos mais fracos se torne os seus pontos mais fortes. Em nome do Senhor Jesus. Você foi chamado para vencer. E você tem condição de vencer no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo material. Seja abençoado. Receba força. Seja abençoado. Seja revestido. Que Deus coloque essa coroa na tua cabeça, a coroa da vida, porque você foi provado e aprovado. E você foi tentado e venceu a tentação. Superou em todos os níveis. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, receba essa unção, receba esse poder. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus te ilumine da cabeça aos pés. Que o Pai das luzes, que Ele resplandeça sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga, eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Para Jesus, bem forte.